Pessoal, graça e paz da parte de Deus esteja com você, sua casa e também com a sua família. Pastor Rafael, uma vez mais presente aqui em nosso canal do Seminário Teológico Ebenezer, e hoje meu assunto ele é muito precioso. Pessoal, hoje quero falar com vocês sobre esse livro, Querubins e o Trono de Deus. É o livro de minha autoria, né? Tá riscadinho aqui, Emanuel deu uma riscadinha para cá. É um livro muito precioso, né? Estive escrevendo esse livro já faz um tempo. Eu quero hoje falar um pouco sobre os querubins, né? Você pode ver aí no vídeo, eu até coloquei essa imagem aqui de fundo no cenário mais lindo que eu tenho aqui no seminário, né? Que é a parte dos livros de fundo aqui nessa mesa de vidro que eu tenho para cá. E como vocês podem ver, eu até coloquei aqui de fundo aí as quatro faces que estão aqui. Essas faces não são faces aleatórias. Elas são faces que traz consigo uma representação ao seminário. Voltando aqui para mim, se vocês verem aqui também, pessoal, ó, aqui atrás também, uma face de águia, uma face de pomba e uma face de cordeiro. Vocês estão vendo? Então esses quadros que estão aqui, eles não são quadros aleatórios, eles trazem consigo uma representação, porque a águia, no antigo, é tipo do Pai, a pomba é tipo do Espírito Santo e o cordeiro é tipo de Cristo. E quando vocês veem aqui no meu fundo, né, principal das gravações aqui no estúdio, as quatro faces que estão aqui, que é a águia, boi, homem e leão, essas quatro faces traz consigo uma representação sobre as faces dos querubins e o trono de Deus. Então isso é algo muito forte, algo muito importante. E eu confesso que eu tenho divulgado bem pouco os meus livros. Também tenho outro, que é o livro da Ceia do Senhor, e também tem um livro primeiro que eu escrevi, que é Lamentações de Jeremias, mas em outra oportunidade eu estarei falando aqui. Mas hoje quero falar com vocês sobre este livro, né? Veja que trabalho precioso, uma capa feita original só para o Seminário Teológico Ebenezer. O livro tem 180 páginas, perdão. Tá vendo? Perdoa o riscadinho aqui, foi o Emanuel, tá vendo? O livro totalmente feito, um trabalho especial, muito lindo mesmo. E eu quero em breve aí tá divulgando, nós estamos fazendo uma nova remessa de pedido à editora e eu quero divulgando a vocês, tá bom? Mas hoje quero também falar sobre os querubins. Como você pode ver, até aqui mesmo na capa do livro, veja que na outra câmera ficou um pouco melhor, até mesmo aqui na capa do nosso livro, aqui tem as quatro faces, perdão, que é a face de boi, águia, homem e leão. Essas quatro faces estão nas faces, elas são as faces dos querubins. Pessoal, quando se fala sobre anjo de Deus, até hoje, em nossos dias, ainda existe uma privação concernente a isso. Se você falar sobre mundo espiritual, se você falar sobre anjo de Deus, visão de anjo, dom de profecia, dom de revelação, pessoa que vê demônio, não, as pessoas que nunca tiveram uma experiência com Deus, nunca tiveram um encontro palpável com Deus, são essas pessoas que vão se levantar contra você e dizer que você é místico, vão dizer que você é esquizofrênico, como disseram esses dias lá em nosso Instagram. E se você ver um vídeo lá, coloquei lá sobre o mundo espiritual e ver a baixeza dos comentários de pessoas que se dizem pastores, chegaram a colocar palavrão em nosso Instagram, comentando em nosso vídeo que eu estava falando sobre o mundo espiritual. E aí eles vão falar que você crê em cabala, que você é místico, por que razão? Porque são pessoas cruas, pessoas que nunca tiveram uma experiência com Deus. E eles acham que só porque eles não tiveram uma experiência com Deus, ninguém mais pode ter. E se alguém falar que teve, é tudo um bando de mentiroso, é tudo um bando de místico. Eu posso dizer que Deus me deu dom de visão. Minha esposa buscou isso comigo e Deus também deu a ela. E houve momentos em que eu e minha esposa estávamos orando em casa, na mesma hora, assim, juntos no sofá de casa, na cama de casa, e nós tivemos a mesma visão e vimos o mesmo anjo dentro de casa. Né? Mas segundo eles, isso não existe, isso é heresia, né? Que nós somos místicos, nós cremos em coisas do outro mundo, porque são pessoas que nunca tiveram uma experiência com Deus. E quando eu estava, pessoal, escrevendo esse livro que está aqui, houve um momento, pessoal, em que eu digitando o livro, eu me via fora e eu olhava para as minhas mãos digitando o livro, que eu digito muito rápido, e eu olhava para minhas mãos e dizia assim, mas como eu estou conseguindo fazer isso? E eu sentia mesmo a mão do Senhor me guiando ali, me direcionando ali para poder escrever esse livro. E só quem tem esse livro vai saber a profundidade que é e quão grande o ensinamento que há aqui falando sobre os querubins, pessoal. Então, assim, são coisas de Deus. E os querubins, eles trazem consigo
4 faces. Os querubins, eles têm. Já vi pregadores falar que eles têm 4 querubins, cada um com uma face. Não, Ezequiel capítulo 1:6 é claro em dizer que cada um deles tinha 4 faces. Face de homem, face de boi, face de águia e face de leão. E quando você lê, quero até pegar a palavra do Senhor aqui, quando você lê Ezequiel, é importante, né, sempre grifar a palavra do nosso Deus. Ezequiel falou muito forte sobre isso. Veja, ele foi um dos homens que mais teve intimidade com essa classificação de anjos chamada os querubins. E pessoal, atenção aqui, de todos os 4, na verdade existem mais de 6 classificações de anjos: querubins, serafins, arcanjos, né, os mensageiros, patrulheiros, Zacarias 1:6, e outros. Eu coloco como outros, que é os anjos perfumistas, que fala em Salmo 45, né? São os... Eu não vou nem tocar em muito assunto aqui, que os questionadores se manifestam já, tá? Deixa como outros, tá? Mas até os anjos pintores existem no céu, tá bom? Mas deixa isso pra lá, que se a gente falar sobre isso daí, os críticos vão logo se manifestar. Mas se você ver comigo capítulo 1 de Ezequiel, versículo 5 diz assim: e no meio dela, isto é, da auréola de fogo do Ezequiel 1:4, porque Ezequiel 1:4, ele está vendo a plataforma do trono, que é a mesma coisa de Isaías capítulo 6 e Êxodo capítulo 24, Ezequiel capítulo 10, Apocalipse 4 e 5, são muitos profetas que viram isso aqui. Até Micaías, nos dias de Acabe, viu o Senhor assentado no seu trono e uma reunião de anjo diante do Senhor. Então Ezequiel 1:4 é o trono de Deus, pode ver. Olhei e eis um vento tempestuoso que vinha do norte, e uma grande nuvem como fogo a revolver-se, e o resplendor ao redor dela, e do meio saiu uma coisa como cor de âmbar que saía dentro do fogo. Na primeira instância, na primeira manifestação, Ezequiel não compreendeu profundamente o que ele estava vendo, mas lá no capítulo 10, ele vai deixar claro, capítulo 10 é a continuação do capítulo 1, ele vai deixar claro que ele está vendo o Pai na sua glória, o Pai no fogo. É a mesma coisa também que o Êxodo 19 aqui, é quando Deus desceu do céu para a terra. E até o Ezequiel capítulo 3, vai falar também sobre as rodas, as portas que se abrem, e quando Deus sai da sua morada, os querubins com os pés sobre as rodas, é algo assim magnífico. Eu chorei, esse livro me fez chorar muito, e ele foi resultado de mais de 8 anos de estudo. Quando eu comecei a escrever esse livro aqui, eu parei esse livro há uns 7 anos, eu não lancei ele agora, lancei faz uns 3 anos, mas quando eu comecei a escrever, pessoal, atenção, quando eu comecei a escrever esse livro, que eu cheguei nos 24 anciãos, que eu cheguei no trono, querubins, eu não tinha conhecimento na época para poder falar sobre isso daqui. Então o que eu fiz? Parei o livro e continuei estudando. E depois de quase 7 anos, em média, uns 6, 7 anos, o Senhor me lembrou daquele livro. Ele estava parado, o Senhor falou: agora você senta e conclui a obra que comecei com você há 6 anos atrás. Aí então eu fui sentar e pude explicar detalhe por detalhe. É por isso que não perco nem tempo com esses questionadores de rede social, porque eles não têm capacidade de sentar para ler, né? Eles não têm capacidade, são debatedores, são questionadores, são pessoas que nunca ensinam, são pessoas que só questionam, causam problema nas suas igrejas, questionam seus pastores e nunca causam edificação. Meu compromisso é com você que senta, que é discípulo, que aprende a palavra. Ezequiel capítulo 6 fala assim: e cada um deles, então veja que não é um querubim com face de águia, não é um querubim com face de homem, cada um deles, e havia 4, na verdade há 4, que sempre trabalharam no trono diretamente com Deus. Pode ver, capítulo 1, versículo 6, e cada um deles tinha 4 rostos, como também cada um deles tinha 4 asas. É importante ressaltar aqui que Ezequiel está vendo eles com 4 asas, porque o trono está em movimento. Mas se você for para Apocalipse capítulo 4, João os verá com 6 asas. E por que essa incompatibilidade de 6 e 4? Porque João, quando viu, o trono estava estabelecido, parado, sem movimento. Ezequiel, quando viu, o trono estava em movimento. E eu coloquei uma explicação aqui no meu livro para falar sobre isso, como explicar o movimento dos querubins. E eu falo sobre isso, que Deus pegou a característica do voo
dos querubins e colocou no beija-flor. O beija-flor é o único passarinho que consegue parar em pleno voo. Meu Deus, isso é muito forte. Ele consegue se mover para frente, se mover para trás, se mover para a direita, para a esquerda, sem ter que se locomover, parado no seu eixo. O beija-flor é o único passarinho que consegue fazer isso, e eu tive essa experiência. Um dia eu estava em casa, pessoal, e um filhotinho de beija-flor, ele entrou em casa, assim, desesperado. Ele estava tão desesperado que eu fui devagarzinho assim e eu pude pegá-lo com a minha mão. Ele é lindo, as penas dele refletem, assim, uma luz chumbo, com dourado, com metálico, com preto. Eles são lindos, assim, na luz. A gente nunca consegue ver eles direito. E eu não sabia se ele estava machucado, e eu peguei ele e coloquei ele dentro de uma gaiola velha que havia lá em casa jogada. Pessoal, e assim, eu coloquei ele na gaiola, ele subiu e ficou no puleiro. Ele ficou ali uns 8 ou 9 minutos ali, e eu olhando para ele assim, ele dentro da gaiola, devia ter um palmo de distância no máximo, assim, de profundidade. Ele bateu asas dentro da gaiola, e sem... Sabe aquele passarinho que bate nas grades, etc? Não, ele bateu asas sem tocar em nada fora do puleiro. E ele virou-se para a direita, virou-se para a esquerda. Ele consegue virar no eixo sem se mover para frente e para trás. E naquele dia, quando eu olhei, eu falei assim voam os querubins. Ezequiel vai dizer, e cada um voava diante da sua face. Se os querubins querem ir para frente, eles vão diante da face, para trás, diante da outra face, direita, eles movem-se e movem-se, movem-se e movem-se. Eles não precisam virar para se locomover, porque do norte, sul, leste a oeste, existe uma face. Isso é algo muito forte, isso é algo muito real. Eu chorei demais escrevendo sobre eles que estão aqui, e você precisa ver o comentário que eu coloquei aqui sobre Satanás, porque segundo a palavra do Senhor, ele é um querubim caído, mas ele é querubim. Isso é algo muito real. Então Ezequiel falou o que no 7? Os seus pés eram direitos. Olha isso. E a planta dos seus pés, como a planta do pé de uma bezerra, eles luziam como cobre. Então quer dizer que a cor deles é como um cobre. Qual a cor de cobre? Sabe quando você faz o churrasco que o fogo abaixa? Que as brasas ficam assim incandescente, amarelo, chumbo, preto, metálico. Aquela cor é a cor original dos querubins. Você pode ver o texto. E as pernas deles e os 2 pés dos querubins são pés de bezerro. Está escrito aqui. Versículo número 9. Fala assim: uniam as suas asas umas às outras. Então pensa, na parte de cima, eles uniam as suas asas umas às outras. Pessoal, pensa como deveria ser isso. Coloquei até umas imagens aqui no meu livro, que você encontra até umas imagens públicas, tá? Olha aí, públicas que você pode ver. Coloquei até para cá, não sei se vai estourar um pouquinho branco. Aqui centralizou, tá vendo? Coloquei algumas imagens para cá. Coloquei até uma imagem também que tem aqui sobre a revelação que Ezequiel teve, né? Quando o trono do Senhor parou diante dele. Vou colocar nessa aqui, fica um pouco mais focado. Veja, olha lá, dá para ver? O livro tem imagens, olha aí. Um pouquinho mais de perto. Imagem bem macro mesmo, olha aí. Dá pra ver? Colocando aqui na outra, não sei se na outra fica melhor, olha aí. Olha aí. Olha como que foi as rodas dentre rodas, lá em cima, o Senhor sentado no seu trono. Tem uma imagem que ela é um pouco melhor, que mostra Ezequiel na parte de baixo. Deixa eu ver se é essa daqui. Essa aqui é as rodas dentro de rodas. A imagem aqui coloquei, pessoal, que mostra Ezequiel na parte de baixo. Não sei se eu vou lembrar aqui, ver se eu consigo encontrar. Deve estar lá mais pro lado da frente. Tem mais que eu coloquei Ezequiel na parte de baixo e aquela visão gigantesca. Não sei se estou achando aqui, peraí. Não, aqui, essa imagem que está aqui. Veja, pessoal, vê se dá para ver. Na câmera de baixo aqui, tá vendo? Ezequiel, aqui embaixo aqui, Ezequiel aqui pequenininho, aqui embaixo aqui. Olha o trono aqui, rodas dentro de rodas, os querubins com os pés sobre a roda, lá em cima a plataforma do trono de Deus. Isso é algo lindo. Então o texto vai dizer que as asas unem-se uma com a outra. Isso fala da unidade. Eram 6 asas. Quando eles moviam-se, o barulho das asas, o Ezequiel disse que o barulho era como o estrondo de cavalos quando vão à guerra. Que coisa linda isso daqui. E lá no versículo 10 fala assim: e havia rosto de homem
à sua direita, rosto de leão à sua esquerda, tinha rosto de boi, ok? E rosto de uma águia. Aqui está as 4 faces dos querubins. Queridos, assim, é tão grande o assunto, né? Eu escrevi um livro sobre isso, quero falar um pouco sobre vocês hoje. Que as faces, elas se diferem. Elas se diferem. E eu tento imaginar qual foi o impacto de Satanás, sendo ele um querubim, quando ele olhou para a terra e viu que Deus criou o homem com uma das faces que ele mesmo tinha. Consegue entender a profundidade e como é vasto esse assunto? E é por isso que a Bíblia fala tanto sobre os querubins, porque de alguma forma Deus também quer revelar a pessoa de Satanás. Como ele era, a pessoa dele, majestoso. O capítulo 31 de Ezequiel vai falar uma tipologia sobre anjos com árvores. E o texto vai dizer que quando Satanás se movia, os anjos o admiravam. A capacidade dele de se locomover, ele havia as pedras, disse o profeta, na roupa dele, e quando as pedras se tocavam, elas emitiam um som, porque o andar do luzeiro emitia som de notas musicais, e ele era um querubim. Isso é algo tão forte, tão precioso assim estudar, e eu quero chamar a sua atenção, né? E entre em contato conosco, você que quer o seu livro, adquira o seu exemplar, você vai ter todo esse conhecimento aí na sua casa, no seu arsenal, aí na sua casa, para você poder sentar e estudar. E esse é um dos detalhes preciosos sobre essa tão profundidade que há sobre esse assunto dos querubins e o trono de Deus. E para finalizar, algo assim bem simples e básico, porém algo que é fundamental. As 4 faces dos querubins revelam a estatura do varão perfeito que disse Paulo em Efésios capítulo 4, porque Jesus veio com face de águia, no Evangelho de João, o Cristo celestial. Ele veio com a face de homem, o Cristo em Lucas, o Cristo humano. Ele veio com a face de boi, o Cristo servo em Marcos. Ele veio com a face de leão, o Cristo rei, no Evangelho de Mateus. Então, as faces não revelam uma pessoa com várias identidades, não. Revela uma única pessoa em 4 manifestações de atuação. E você precisa receber na sua vida essa característica. Qual? De atuar com as 4 faces. Haverá momento que o seu inimigo vai se levantar contra você e vai dizer: vamos pegá-lo como leão, e você vem como homem. Vamos pegá-lo como homem, e você vem como uma águia. Vamos pegar como uma águia, e você vem como um servo. Então o diabo não consegue entender qual é a manifestação que Deus está te usando agora. E quando você consegue diferenciar-se entre as 4 faces, Deus te usa no nível celestial, Deus te usa como um homem, Deus te usa como um servo, Deus também te usa como um rei, como um príncipe, como um sacerdote, em que o evangelho te constituiu. E isso, pessoal, é só um detalhe de tudo aquilo que você pode encontrar nesse compêndio do saber sobre querubins e o trono de Deus. Para finalizar, nesse livro eu falo muitas coisas, também sobre serafins, arcanjos, por exemplo. Todos os anjos são guardiões, os querubins guardam a glória, os serafins guardam a santidade, os mensageiros guardam a mensagem, os arcanjos guardam o reino, os patrulheiros guardam o mundo espiritual e os demais anjos guardam as funções pelo qual eles trabalham. E eu convido você a se interessar mais por esse mundo espiritual, a se interessar por esses anjos de Deus que estão aí, existem. E por mais que os críticos querem se manifestar, não perca a sua essência em aprender sobre tudo o que Deus tem para te ensinar. Pessoal, vou ficando por aqui. Uma vez mais, é nosso canal do Seminário Teológico Ebenezer. E se você curte conteúdo como esse e tem agradado o seu coração, convido você a se inscrever aqui embaixo em nosso canal, ativar os sininhos para as notificações, para que você receba em tempo real todos os conteúdos do Seminário Teológico Ebenezer. E caso Deus toque no seu coração, compartilhe esse link para que mais pessoas sejam abençoadas com a palavra de Deus. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus, grande abraço. Deus abençoe e fique na paz.